Capítulo 62 Fuga desenfreada. Zhao Tian encerrou o assunto dos problemas da família Gu. Logo após isso, uma certa curiosidade pairava no seu coração e ele perguntou: Irmão, eu estou querendo entender uma coisa. Quando Gumeng ativou a técnica de transformação dele, ficou evidente que ele não conseguia mantê-la por muito tempo. Mas você conseguiu manter a sua técnica durante todo o treinamento. Como isso é possível? Ao escutar a pergunta, Gurren demonstrou que ele também estava confuso sobre isso. Ele coçou a cabeça e respondeu: o motivo, eu não sei. Mas diferente do instinto selvagem, a técnica tigre branco original não consome nenhuma energia espiritual. Desde o momento que eu despertei a minha linhagem, o tigre branco que está no meu domínio espiritual, me transmitiu algumas técnicas. A técnica tigre branco original, além de não consumir energia espiritual, ela na verdade me empresta uma boa quantidade de poder. O tigre branco não tem consciência e é apenas uma técnica. Mas desde o meu despertar, eu passei a notar que durante o meu sono, o tigre branco absorve quase 3/4 da minha energia espiritual. Parece que é alguma técnica capaz de criar uma reserva de energia espiritual. Bem, essa é a única explicação que eu pude aceitar. Nota do autor: eu escrevi essa parte, para deixar claro que o tigre branco é apenas uma técnica. Antes que venham as suposições e comparações com Naruto, achando que Gurren é uma espécie de Jinchuriki, eu resolvi já quebrar essa teoria. Entendo. Então quando você dorme, grande parte da sua energia espiritual é drenada. Mas como você se recupera tão rápido? Zhao Tian perguntou. Ele precisava saber sobre a linhagem de Gurren, pois ele foi o responsável por ativá-la. Zhao Tian não queria que nada de ruim acontecesse com Gurren. Além disso, Ming Shui possuía a mesma linhagem de Gurren. Ela só não possuía a técnica que Gurren tinha. Excluindo a técnica, se Zhao Tian soubesse como funciona o corpo de Gurren, ele poderia antecipar qualquer eventualidade que acontecesse com Ming Shui. Gurren, a resposta para a sua pergunta. São os meus 162 meridianos. Graças a eles, eu consigo recuperar a minha energia espiritual numa taxa muito elevada. Eu preciso de apenas algumas horas para me reabastecer. Se eu utilizar algum elixir ou pílula de recuperação, eu consigo reabastecer toda a minha energia espiritual em até 5 horas. O tempo só vai depender da qualidade da medicina espiritual que utilizar. Eu tenho só um problema. Sempre que eu controlo uma grande quantidade de ar, eu sinto que o meu corpo tenta reunir mais do que eu posso controlar. Por isso, nessas horas, eu sinto como se tivessem centenas ou milhares de agulhas me perfurando. Zhao Tian escutou atentamente e finalmente ouviu Gurren falar sobre a consequência da linhagem dele. Até que Gurren e Ming Shui conseguissem controlar e se familiarizar por completo com o ar, os dois sofreriam com essa dor sempre que utilizassem uma técnica muito poderosa. Talvez, quando os seus corpos e níveis de cultivação crescerem, eles poderão contornar esse problema. Os dois conversaram por um bom tempo. Até que eles ficaram calados e apenas permaneceram sentados enquanto recuperavam as suas forças. Gold deixou que Zhao Tian e Gurren descansassem por um bom tempo. Ainda era noite e a lua brilhava no céu. Apesar do calor intenso, Zhao Tian e Gurren conseguiram se acostumar com o ambiente extremo no qual eles estavam. Enquanto os dois estavam quase caindo no sono, Gold falou na consciência de Zhao Tian. Moleque!
Está na hora de treinar. Agora, vocês farão um treino de velocidade. Eu liberarei a pressão espiritual no domo e vocês deverão correr por suas vidas. Não saiam da área demarcada. Do lado de fora tem 20 bestas demoníacas no 9 graus nível do reino dominador. Depois que a voz de Gold soou na cabeça de Zaltian, ele rapidamente se levantou e alertou Gurren: alguma coisa está vindo. Seja lá o que for, nós não poderemos derrotá-la. Não saia dos limites desta área. Apenas corra e resista o maior tempo que você puder. Antes que Gurren falasse qualquer coisa, duas panteras negras furtivas, medindo 3 metros de altura e 7 metros de comprimento, apareceram atrás dos dois. Cada uma daquelas panteras negras furtivas estava no 9 graus nível do reino dominador. Enfrentá-las seria impossível. Por isso, a única escolha dos dois foi correr. Cada uma das panteras negras furtivas miraram em um dos alvos. Vendo aquilo, Zaltian executou a estrela veloz enquanto Gurren executava o tigre branco original. Vamos nos separar e cada um atrai uma das bestas. Zaltian disse antes de começar a correr. Asteriscos vox asteriscos vox asteriscos. Zaltian e Gurren viraram dois borrões enquanto disparavam em direções diferentes. Raor! As duas panteras fizeram um som assustador enquanto disparavam nos encalços dos dois. Dentre as bestas demoníacas, as panteras negras furtivas possuíam a maior velocidade de todas. Como essas duas estavam no 9 graus nível do reino dominador, elas poderiam pegar Zaltian e Gurren facilmente. Talvez, mesmo se Zaltian e Gurren estivessem no 8 graus nível do reino dominador, eles não conseguiriam fugir das duas bestas. Mas como aquilo era somente um treinamento, Gold não queria que os dois fossem mortos e acabassem com a diversão dele. Por isso, ele aplicou um pouco da sua pressão espiritual sobre as duas bestas, fazendo com que elas se movessem mais devagar. Mas isso não significava que Zaltian e Gurren ficaram mais rápidos do que as duas panteras negras furtivas. Eles estavam apenas em pé de igualdade. Por onde quer que as quatro figuravas passavam, as folhas e pequenas pedras eram lançadas no ar. Se eles fossem alcançados, Zaltian e Gurren não teriam nenhuma chance contra as panteras negras furtivas. Só lhes restava fugir. Por algumas vezes, Zaltian e Gurren se aproximaram dos limites do domo que Gold criou. Eles puderam ver que diversas bestas demoníacas no auge do reino dominador estavam cercando tudo. Cara, isso é muito nostálgico. Zaltian falou para Gurren quando eles se cruzaram. Por diversas vezes, Zaltian e Gurren, mesmo correndo em direções diferentes, se encontravam. Nesse momento, as panteras negras furtivas que seguiam o outro, tentavam atacá-los. Nostálgico. Eu nunca pensei que esse pesadelo se repetiria. O que tem de errado com esse lugar? Gurren respondeu depois de ter dado umas 5 voltas na área. Por sorte, as panteras negras furtivas eram apenas fortes e velozes. Elas não usavam nenhuma técnica como o urso vermelho escaldante. Se isso acontecesse, Zaltian e Gurren não teriam nenhuma chance. No alto da área, Gold estava com um imenso sorriso no rosto enquanto assistia à fuga desesperada dos dois. Flutuando, ele virou o seu corpo na horizontal e pareceu estar confortável. Ha 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 ha. Esses dois ainda estão cheios de energia. Eu vou dar um cochilo até que eles comecem a ficar cansados. Zzzzzzzzzzzzz.
Enquanto Gold cochilava tranquilamente, Zaltian e Gurren já apresentavam profundos cortes de garras em seus corpos. As panteras negras furtivas eram inteligentes. Sempre que Gurren e Zaltian inevitavelmente se encontravam, elas atacavam de uma forma imprevisível. Contudo, Gurren e Zaltian não podiam mudar as suas estratégias. Por causa da inteligência e instinto de caça das panteras negras furtivas, se os dois corressem lado a lado a fim de evitar um encontro frontal entre eles, uma das panteras negras furtivas poderia se separar e cercá-los de alguma forma. O céu clareou e rapidamente a manhã já tinha acabado. Mais de 10 horas já tinham se passado. Zaltian e Gurren estavam completamente exaustos. A velocidade deles tinha começado a diminuir. Enquanto os dois corriam um risco de vida iminente, Gold estava despertando. Ah! Que sono agradável! Oh! Os dois ainda estão vivos. Que horas são? Eu me esqueci completamente deles. Ha 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 ha, Gold estava sonolento e bocejava enquanto murmurava. Lá embaixo, Zaltian e Gurren estavam prestes a ser alcançados. As duas panteras negras furtivas estavam a apenas alguns centímetros de distância deles. A gente vai morrer. Gurren gritou. Asterisco asterisco. As panteras negras furtivas rugiram enquanto pulavam na direção das costas de Gurren e Zaltian. Asterisco bom. Asterisco. Antes que os dois fossem pegos, uma enorme pressão espiritual empurrou pesadamente as quatro figuras para baixo. Até o ar foi empurrado e isso criou um grande vácuo acima das quatro figuras. A pressão foi tão grande, que espatifou as duas panteras negras furtivas. Surpreendentemente, Zaltian e Gurren não foram mortos. Mas eles desmaiaram no mesmo instante. Eles desmaiaram. Eles foram atingidos apenas pela pressão residual. Ainda bem que eu consegui reduzir a quantidade mínima de energia que eu posso usar. Se não fosse por isso, eu teria matado aqueles dois. Ha 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 ha, Gold murmurou enquanto observava Zaltian e Gurren desacordados. No dia anterior, o barulho da explosão proveniente do canhão aterrador de Zaltian foi escutado por quase toda a Floresta Sombria. Mesmo dentro da Escola Estrela da Guerra, quase todas as pessoas puderam escutar. Os élderes da Escola Estrela da Guerra chegaram a cogitar a hipótese de investigar o que estava acontecendo, mas Jiu Fangzhou resolveu esperar e apenas mandou aumentar a vigilância no entorno da Floresta Sombria. No interior da Floresta Sombria, um grupo de pessoas que vivia no centro dela, já tinha enviado um grupo de pessoas para investigar o fato. O grupo era composto por 5 homens. Todos eles tinham as peles bronzeadas, cabelos extremamente lisos e longos, e usavam roupas feitas com peles de bestas demoníacas. O líder do grupo era um jovem de 25 anos, o seu nome era Daimu. O nível de cultivação dele estava no 6 graus nível do Reino Atroz. Os outros 4 que seguiam atrás dele estavam pelo menos no 4 graus nível do Reino Atroz. O grupo estava a uns 30 quilômetros da área onde Zaltian e Gurren estavam. Nesse momento, eles escutaram um estrondo ainda mais ensurdecedor. Isso foi no momento que Gold matou as duas panteras negras furtivas. O estrondo fez os 5 homens reduzirem as suas velocidades e se moverem com mais cautela. Depois de algum tempo, eles estavam a apenas 10 quilômetros da área onde estavam Zaltian e Gurren. Gold já tinha sentido a presença dos 5 homens e não se importou.
Contudo, depois que os homens começaram a se aproximar da área, Gold achou que eles poderiam atrapalhar o treinamento. Gold olhou na direção dos 5 homens e desapareceu. Num instante, Gold apareceu na frente dos 5 homens. Quando viram Gold aparecer na frente deles, os 5 homens se alarmaram e sacaram as suas armas. Quem é você? O que você está fazendo no nosso território? Daimyo disse enquanto segurava uma lança. Caiam fora. Vocês estão muito longe de casa. O centro desta floresta está a vários quilômetros daqui. Gold disse com uma expressão indiferente. Quando escutaram as palavras de Gold, os 5 homens ficaram preocupados e um deles falou: Você sabe sobre nós. Você é um risco para a gente. Você deve morrer. Depois das palavras do homem, Gold franziu o senho e ficou sério. Eu estou aplicando um treinamento. Caiam fora e não perturbem. Eu não avisarei de novo. Se vocês, qualquer um de vocês, der um passo adiante, eu destruirei vocês e toda a sua tribo. Depois de falar, Gold liberou um pouco da sua aura e ela varreu os 5 homens para longe. Empurrados pela força da aura de Gold, os 5 homens foram lançados a uma distância de mais de 10 quilômetros. Tudo que estava no limite de 6 quilômetros ao redor de Gold, foi varrido pela força. A área onde Gold estava de pé ficou completamente limpa e nem a água foi capaz de permanecer. Olhando de cima, parecia que um meteoro tinha caído naquele local. Depois que finalmente pararam, os 5 homens tinham os rostos pálidos e as bocas cheias de sangue. O que nós devemos fazer? Um dos homens perguntou com muita dificuldade. Definitivamente, nós não devemos voltar lá. Um simples empurrão da aura daquele homem foi capaz de nos deixar nesse estado. Se ele realmente quiser, ele pode destruir toda a nossa seita. Vamos voltar e informar o patriarca imediatamente. Daimyo disse enquanto se virava e voava para o centro da floresta sombria. Os outros 4 homens seguiram logo atrás de Daimyo e um deles não pôde evitar de dizer: será que a nossa seita está segura? Se alguém como aquele cara quiser nos destruir, ele fará isso num piscar de olhos. Esqueça isso. Se ele tivesse alguma má intenção hoje, ele teria nos matado sem nenhum aviso. Já que ele nos deixou ir, ele não tem nenhum interesse em nos prejudicar. Daimyo encerrou o assunto. Nesse momento, Gold já tinha voltado para a localização de Gurren e Zhaotian. Lá de cima, ele viu Zhaotian acordar. Lentamente, Zhaotian abriu os olhos enquanto sentia todo o seu corpo doer. Olhando para baixo, Zhaotian viu que ele estava todo coberto de sangue. Gurren estava um pouco longe dele, mas Zhaotian pôde vê-lo também. Ao lado de Zhaotian, estava somente a pele da pantera negra furtiva, que estava atrás dele. Através do odor, Zhaotian também percebeu que todo aquele sangue pertencia à besta. Au! Ai! O que foi que aconteceu? Zhaotian tentava entender a situação. Ha 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 ha! Vocês dois quase morreram. Se eu não tivesse acordado a tempo, vocês teriam sido devorados. Ha 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 ha! Gold falou com Zhaotian. Caralho! O que você fez? Parece que eu levei uma marretada. Au! Zhaotian disse com uma grande dificuldade. Ops! Eu acho que eu exagerei na força. Mas também, quem mandou vocês serem tão fracos? Gold disse. Cara,
Eu estou começando a pensar que nós não iremos sair vivos desse lugar. Zhao Tian disse desanimado. Gold, ha 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 ha. Pare de ser tão chorão. Veja pelo lado positivo. Agora, você poderá descansar e se preparar para a terceira etapa do treinamento especial do Papai Gold. Depois você fala que eu dou nomes ruins para as minhas coisas. Que tipo de nome é esse? Zhao Tian murmurou baixinho. Gold, o que? Você não gostou do nome? Se quiser, eu posso mudar o nome e o treinamento para Treinamento Intensivo à Beira da Morte, do Papai Gold. O que acha? Depois de escutar aquele nome, Zhao Tian gelou e imaginou o treinamento sádico que Gold criaria. Rapidamente, ele se desculpou com Gold. Me desculpe. Eu achei o primeiro nome perfeito. Eu só precisava de um tempo para entender a profundidade que havia nele. Ele é perfeito? Você achou mesmo? Que bom! Eu estava pensando. Como seria ruim o outro treinamento? Sabe? Correr de 4 daquelas panteras negras furtivas transmutadas e lutar contra 5 gorilas esmeraldas transmutados. É uma coisa desumana. Gold disse com um certo tom de aviso na sua voz. Zhao Tian arregalou os olhos e continuou a exaltar o grande nome do treinamento que Gold havia criado. Se Gold mudasse o treinamento, Zhao Tian e Gurren não durariam nem 2 horas. Do outro lado, Gurren acordou e viu que Zhao Tian estava falando sozinho. Pensando que algo de ruim estava acontecendo com Zhao Tian, Gurren gritou. Irmão? O que está acontecendo com você? Por que você está apontando os braços para cima? Aconteça o que acontecer. Não vá para a luz. Você me ouviu? Não vá para a luz. Os berros de Gurren chamaram a atenção de Zhao Tian, que olhou para o lado. Depois de fazer uma expressão confusa, Zhao Tian questionou Gurren. Do que você está falando? Que papo de não vá para a luz é esse? Depois da resposta de Zhao Tian, Gurren ficou aliviado e suspirou. Ufa! Eu achei que você estava a caminho do outro mundo. Até parece que eu morreria antes de você, Zhao Tian respondeu com um certo desdém. Haha! Ai! Haha! Au! Gurren ficou feliz e tentou gargalhar, mas a dor no seu corpo o impedia de fazer isso. Zhao Tian nem tentou se levantar. Ele apenas fechou os olhos e disse para Gurren, cara. Eu vou dormir. Ainda deitado, Gurren respondeu, eu também. Os dois dormirão por mais de 8 horas. Gurren despertou primeiro. Quando Gurren abriu os olhos, ele se deparou com a mesma imagem que tinha lhe assustado até os ossos. O rosto de Gold, na frente do rosto dele. Bu. Gold fez um som de fantasma. Asterisco vu, asterisco a. Que merda é essa? Gurren atirou uma lâmina de vento, que atravessou o corpo de Gold, e se levantou rapidamente. Ahahahahaha, o corpo de Gold desapareceu e uma risada de perfurar os ossos ecoou por toda a área. Devido à agitação, Zhao Tian acordou e pôde escutar a risada de Gold. Depois de ver Gurren pálido e desnorteado, Zhao Tian já tinha uma ideia do que havia acontecido. Espírito maldito? Pare de me atormentar. Gurren xingava e girava de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo. Zhao Tian acalmou Gurren. E os dois comeram um pouco dos suprimentos que eles tinham levado. Cerca de 1 hora depois,
Gold falou na consciência de Zhao Tian. Agora, vocês farão um treino de resistência. Não haverá nenhuma besta demoníaca hoje. Vocês só precisam aguentar por 12 horas. Após a fala de Gold, a temperatura aumentou bastante, a pressão espiritual aumentou tanto, que Gurren e Zhao Tian ficaram presos no solo, o oxigênio do ar diminuiu consideravelmente e por vezes, ele desaparecia por alguns minutos. Zhao Tian e Gurren eram incapazes de mover um único dedo. O único jeito de suportar a dor, o calor e a privação de oxigênio, era meditar e cultivar. Enquanto Gurren e Zhao Tian estivessem cultivando, eles poderiam amenizar o sofrimento que estavam sentindo. Quanto mais profunda fosse a meditação, menos eles sentiriam o sofrimento dos seus corpos. E assim, começa a terceira fase do treinamento. Gold murmurou.